Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o candidato do PT ao diretório estadual, Juanito Vieira. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Juanito. Obrigado, Letícia. Prazer estar aqui com vocês de hoje. Falando em um contexto de eleição do diretório estadual que deve acontecer nesse fim de semana, o senhor colocou o nome do senhor, né, para a disposição, mas a gente vê outros nomes, né, nomes fortes considerados, né, tem deputado estadual, tem deputado federal também disputando ali o comando do diretório em Minas Gerais. Queria perguntar para o senhor, qual que é o diferencial da candidatura do senhor? Então, nós entendemos, a minha candidatura foi apresentada por um agrupamento do PT chamado Diálogo Ação Petista. Nós entendemos que a nossa candidatura é uma candidatura que busca dialogar com o partido, a necessidade de nós termos um partido mais próximo dos diretórios do partido, do movimento, um diretório mais próximo das lutas dos movimentos sociais, do movimento sindical. A minha origem, inclusive, como professor, é para mostrar justamente a necessidade de termos um partido militante, um partido que esteja na luta dos sindicatos, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população que mais precisa do PT, que é a origem do nosso partido. Esse é o grande diferencial nosso. Nós acreditamos que nós precisamos mudar a linha política do partido para reconectar o PT com as suas bases sociais. A gente está falando de uma eleição que vai acontecer em poucos dias, mas a gente tem algumas indefinições em relação aos nomes, né? Queria perguntar, o senhor acha que isso atrapalha o processo e até mesmo o PT eleitoralmente, pensando ali em 2026? Não, o PT é o maior partido do país, é o partido que mais faz uma discussão com a militância, né? O processo do PED é um processo que nós não achamos, inclusive o nosso agrupamento, não achamos como ideal para poder fazer o processo da eleição do PT. Para nós, o PT se reuniu, se construiu historicamente fazendo um congresso e dialogando com os militantes, né? A partir de eleição de delegados, acho que era a forma melhor. Mas as diferenças do partido é salutar, é importante que aconteça, para mostrar que nessa diversidade é que nós vamos construir e fortalecer o Partido dos Trabalhadores. Né? E é aí que nós estamos entendendo, nesse momento, de debater teses, opiniões, e é isso que eu estou fazendo. Eu já rodei 71 cidades no estado, presencialmente, de quase todas as regiões do estado de Minas Gerais, para fazer o debate com os diretórios municipais. Esse é o nosso compromisso com o PT. A gente viu questões sendo apontadas tanto da candidatura da Dandara, da deputada federal Dandara e da deputada estadual Leninha. Como que o senhor viu essas acusações ali de débitos e dessas questões todas sendo colocadas? Olha só, o foco nosso, Letícia, é fazer o debate político, é abrir, a nossa candidatura tem como objetivo abrir um debate político. O PT precisa mudar a sua política. Nós acreditamos que não dá mais para o PT priorizar apenas o diálogo com o Centrão e com setores da direita desse país, como alguns das outras candidaturas apresentam e defendem. Nós achamos que o PT tem que virar à esquerda, né? O PT tem que estar junto com os movimentos sociais para construir uma política que saia da pressão que tem dentro do Congresso Nacional estabelecido pelo Centrão, que chantageia, na nossa opinião, todo momento o governo e que não apoia o governo. Nós acabamos de presenciar setores da base do governo do Centrão, do PSD, de republicanos, aprovarem, derrotarem o governo na proposta do IOF. É a demonstração que o PT, para nós, tem que estabelecer outras relações, e as relações têm que ser com a base. E os problemas que existem dentro da questão das candidaturas, eu acho que cada candidato tem que mostrar o que fez, como foi o pagamento, como se dá as contribuições com o partido nesse momento, mas essa é uma decisão que cabe à direção nacional do PT, que se reúne hoje à noite para tomar as decisões sobre os recursos e as questões colocadas para as eleições do PED aqui em Minas Gerais. O PT sempre teve uma disputa de correntes, né, o que demonstra até em certo ponto, e como o senhor mesmo disse, o caráter ali democrático do partido, mas esse ano as coisas estão um pouco mais acirradas, né, tanto mais do que o normal, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, na avaliação do senhor. O senhor acredita que está mais acirrado esse ano? Sim, eu acredito, porque é uma discussão, nós estamos no governo federal, há uma série de setores no partido que acha que o governo Lula tem que apontar um pouco mais à esquerda. Nós não podemos privilegiar apenas a política de negociação dentro do Congresso Nacional. Infelizmente, o Congresso Nacional, na nossa opinião, não consegue observar os verdadeiros anseios da população brasileira.
Por exemplo, a proposta do IOF que foi derrotada agora do governo era uma proposta que previa taxar os andares superiores, ou seja, buscar uma justiça tributária que nesse país é muito importante. Mas isso não anda, porque o Congresso só aponta com os interesses dos grandes empresários brasileiros, só aponta para os interesses do agronegócio, mas nós precisamos que o partido faça essa disputa na sociedade diretamente com o povo. É hora, por exemplo, da gente colocar novas pautas para que o Congresso possa se opinar. Por exemplo, nós achamos que o partido tem que estar nas ruas pelo fim da escala 6x1 e temos que apresentar uma proposta real no Congresso de revogação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Mas o que nós vemos hoje é que o Congresso só retira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nós achamos que o PT e que o governo tem que mudar a forma como está sendo feita a política. Nós achamos que a política tem que ser feita pelo governo com uma disputa direta na sociedade. É preciso que o presidente Lula esteja nas ruas, junto com o povo, para exigir desse Congresso mudança nessa política. Não dá para cortar direitos só dos trabalhadores. Tem que mexer nos setores mais privilegiados, aqueles que ganham mais e que, de fato, não arcam com as responsabilidades que precisam no pagamento dos impostos para permitir que o nosso país cresça e se desenvolva. Falando em Minas Gerais especificamente, qual que é a proposta do senhor para reerguer o PT em Minas Gerais, que ficou muito desgastado e perdeu espaço, principalmente depois do governo do Fernando Pimentel? Então, Letícia, eu não acho que nós perdemos espaço na política mineira. O PT nós conseguimos, mesmo não tendo um candidato próprio, né, que o PT, na direção majoritariamente decidiu seguir com o Calil nas últimas eleições, que foi derrotado, inclusive, em Belo Horizonte, no processo da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós elegemos a maior bancada de deputados federais e a maior bancada de deputado estadual. Nós ganhamos, dando uma vitória ao presidente Lula no primeiro e no segundo turno. Então, acho que nós temos as condições de fortalecer o partido, de continuar discutindo e colocando uma alternativa para a população brasileira. Nós, por exemplo, acreditamos que o PT, para nós, esse é um debate que nós estamos fazendo com a militância, e tem muitos diretórios do PT que trabalham com essa perspectiva, que nós devíamos estar, nesse momento, construindo uma candidatura própria em Minas Gerais. Não acho que a nossa perspectiva seja buscar uma aliança como determinados, e a maioria dos setores, o setor majoritário do PT hoje defende, que é buscar alternativas nos partidos do Centrão. Nós acreditamos que nós temos que abrir o debate com a militância, acreditar na força da militância, a mesma militância que deu a vitória do Lula no primeiro e do segundo turno aqui no estado de Minas Gerais. O senhor falou um pouco sobre como que o senhor enxerga que o PT deve estar em 2026 aqui em Minas Gerais. O presidente Lula já falou diversas vezes que ele aposta no nome do senador Rodrigo Pacheco para poder disputar. Na avaliação do senhor, quem que poderia então ser o candidato, já que o senhor defende que seja o PT o cabeça de chapa? Nós temos muitas lideranças no partido. Acho que é uma discussão que nós temos que fazer ouvindo a militância do partido. Nós temos um governo, que é o governo Zema, que, na nossa opinião, ataca de forma direta o patrimônio público, a soberania do Estado, os direitos dos servidores, dos professores, da população de modo geral. Nós precisamos ter uma alternativa de esquerda a esse governo. Na minha opinião, nós não acreditamos que isso vai ser feito por algum representante do Centrão. E eu acho que o nosso partido, que tem uma tradição democrática, tem que reunir a militância no encontro estadual, encontros regionais, encontros municipais, para buscar uma alternativa. Um partido que dirige grandes prefeituras em Minas Gerais, um partido que tem uma bancada importante, significativa e atuante de deputados federais e deputados estaduais, tem condições de fazer uma construção coletiva. Então, nós podemos reunir o partido, a nossa posição é necessário reunir o partido para construir uma verdadeira alternativa de esquerda para enfrentar um programa que, para nós, é de retrocesso, de ataque ao povo mineiro, que é implementado pelo governador Romeu Zema. Mas na avaliação do senhor, tem alguns nomes que poderiam ser citados? O senhor mencionou que o PT tem um comando de algumas prefeituras importantes no estado, que é o caso de Contagem, né, que é a prefeita Marília Campos, e tem também Juiz de Fora, Margarida Salomão. Elas poderiam ser uma alternativa? Eu acho que todos os dirigentes do partido, nesse momento, deveriam colocar o seu nome à disposição para fazer esse debate junto à militância, para saber qual o programa que nós estamos fazendo. Eu acho que mais importante que nós temos agora é uma decisão política que nós precisamos fazer em conjunto com a militância do PT, de apresentar uma candidatura própria e construir esse nome para construir uma unidade dentro do partido
que possa reforçar a nossa campanha o ano que vem. Então, acho que esse é o nosso objetivo, é reunir a militância, preparar o partido, dialogar com base num programa e, a partir daí, construir um nome de consenso dos vários que nós temos, como você disse, das nossas prefeitas do Estado, da nossa bancada de deputados estaduais e de deputados federais. O senhor citou que, né, seria uma prioridade essa eleição ali do governo do Estado, e o senhor enxerga o Senado também? Eu acho que toda eleição do ano que vem o PT vai estar forte e preparado para a discussão do Senado, para a discussão da eleição da bancada de deputados estaduais e deputados federais. Esse é o nosso compromisso e a nossa força para o ano período. Mas nós entendemos que para isso, para a gente fortalecer o partido, nós temos que fazer uma volta às bases, uma volta com a militância, fazendo ter uma atitude mais ofensiva de disputar o que nós chamamos mentes e corações da população de Minas Gerais com defesa de reivindicações específicas, né? Por isso que nós temos que preparar para conduzir o partido no próximo ano. E como que o senhor avalia a atual gestão das estratégias também tomadas pelo atual diretório estadual? O que poderia ter sido feito diferente? Então, nós achamos, por isso que nós estamos apresentando uma candidatura, o nosso agrupamento, nós achamos que nos 5 anos o diretório do PT não atuou da forma como deveria atuar, do ponto de vista da mobilização, da preparação, de estar junto nas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras desse Estado, né? Eu acho que nós temos que mudar essa perspectiva que o diretório do PT tem que ser governado apenas por deputados. O deputado ele tem o mandato dele, ele tem as responsabilidades dele, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal. Nós precisamos de ter os dirigentes do partido que tenham condições de percorrer o Estado para mobilizar e dialogar com a população e com os filiados do PT em Minas Gerais. Nós entendemos que esse diálogo faltou dentro do Partido dos Trabalhadores nesse momento. E nós precisamos estar organizando as lutas. Ou seja, eu estou dizendo, Letícia, em todas as reuniões que eu estou indo, o PT tem que estar onde o povo esteja, onde o povo está. Se tem uma greve, o PT tem que estar nesse lugar. Se tem uma luta pela reforma agrária, o PT tem que estar lá. Se tem uma luta em defesa da agricultura familiar, da agroecologia, dos direitos, o PT tem que estar. E nós entendemos que no último período, infeliz, por diversas situações, o partido não esteve da mesma forma nesses lugares. E é isso que nós achamos que faltou. Nós precisamos de um PT reconectado, próximo da luta dos movimentos sociais. E é por isso que nós estamos apresentando a candidatura. Precisamos de um partido que percorra. E eu fiz isso estou fazendo isso nessa campanha. Se você rodar 71 cidades em um mês, rodando isso, sendo professor, mostra que é na disposição que o Diálogo Ação Petista tem de dialogar e de ouvir a população e os militantes do PT desse Estado. O senhor já falou um pouco como que enxerga que deveria ser a posição do PT em 2026 aqui no Estado Nacional. A gente vê algumas correntes do partido, né, alguns membros, defendendo que a prioridade do PT nos estados deve ser, inclusive, a reeleição do presidente Lula, deixando em segundo plano ali outras disputas. Como que o senhor vê essa defesa de quem argumenta, defende que a reeleição do presidente Lula deve ser a prioridade? É uma discussão que, para mim, não leva muito a lugar nenhum. Para a gente construir a vitória do presidente Lula, nós vamos construir fortalecendo a luta do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda em Minas Gerais e no país. Essa história de a gente ter uma candidatura que não nacional tem uma cabeça e que vem dos braços e as pernas, nós vamos entender que isso não é a política que vai levar à vitória, é uma política que vai levar a complicações e a dificuldades no processo da eleição do ano que vem. O exemplo que nós estamos vendo é a situação no Congresso Nacional. Que grande aliados e governabilidade nós temos hoje, em que em vários momentos no Congresso é imposto uma derrota pelos partidos que hoje compõem vários ministérios do presidente Lula. Então, nós achamos que o fortalecimento e a construção da candidatura do presidente Lula aqui, como foi há 2 anos e meio atrás, ela vai se dar pela força da militância e dos movimentos sociais, que foram para as ruas nesses estados, nas regiões, principalmente onde o Lula fez a diferença para ganhar no estado de Minas. É nessa força que nós temos que nos agarrar para poder construir a vitória. Então, eu vejo a ideia de construir uma candidatura forte, de esquerda, com uma plataforma que agite, que mobilize, que estimule a militância do PT, isso só vai fortalecer a candidatura do presidente Lula no ano de 2026. E eu não acredito que isso vai se dar
essa empolgação da militância do PT não vai acontecer com as candidaturas de esquerda, de centro-direita, que são propostas nessa política de aliança do partido, que nós achamos que tem que mudar. Já caminhando para o final, a gente vê também muitas críticas, inclusive dentro do próprio partido, que a representação dos mineiros ali nos ministérios, na esplanada, é muito pequena e muito se atribui também a isso, a divisões internas do partido. O senhor acha que Minas está subrepresentado ali no governo Lula? Nós acreditamos que não tem uma, o Minas poderia ter mais diálogo com os setores dos movimentos sociais e com o próprio PT, ter uma representação maior dentro do governo. Eu acho que isso é uma discussão que precisa ser feita dentro do quadro do governo e do PT em nível nacional. Onildo, queria agradecer a sua presença aqui hoje, sempre muito bem-vindo também a voltar outras vezes. Muito obrigado, Letícia. Vou aproveitar para os militantes do PT que vão votar no dia 6, queria pedir o voto para os companheiros Rui Falcão, número 130, candidato a presidente nacional, pela chapa Virar à Esquerda Nacional, número 210, para o meu nome, Juanito Vieira, candidato a presidente, número 310, e para a nossa chapa estadual, 410, porque afinal de contas, Letícia, vão ser 6 votos que cada petista vão fazer no estado, e em Belo Horizonte vão ser 8 votos, porque ainda tem uns diretórios zonais aí em Belo Horizonte. Então, nesse dia, queria agradecer, Letícia, a vocês do Café com Política, para dar esse espaço para a gente fazer esse debate com a militância e com todos os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, a gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.